O Menino do Dedo Verde. Maurice Druon. Capítulo 1. No qual o autor, a respeito do nome de Tistu, tece algumas considerações da mais alta importância. Tistu é um nome esquisito, que a gente não acha em calendário algum, nem do nosso país nem dos outros. Não existe um São Tistu. Mas havia, no entanto, um menino a quem todos chamavam Tistu. E é preciso explicá-lo. Um dia, mal acabava de nascer e parecia um grande pão no bercinho de Vimy, fora levado à igreja para ser batizado. Um padrinho de chapéu preto e uma madrinha de mangas compridas declararam ao padre que ele se chamava João Batista. Nesse dia, como quase todos os bebês em idênticas circunstâncias, o coitadinho protestou, gritou, ficou vermelho de chorar. Mas as pessoas grandes, que não compreendem os protestos dos recém-nascidos e teimam em sustentar suas ideias pré-fabricadas, garantiram com a maior firmeza que o menino se chamava mesmo João Batista. Mas em seguida, mal a madrinha de manga comprida e o padrinho de chapéu preto o recolocaram no berço, deu-se um fato curioso. As pessoas grandes já não conseguiam pronunciar o nome que lhe haviam dado, e puseram-se a chamá-lo de Tistu. O fato, aliás, não é tão raro assim. Quantos meninos e meninas foram registrados no tabelião ou na igreja com os nomes de José, Maria ou Antônio, e só são chamados de Jucá, Cotinha ou Tônico? Isto prova simplesmente que as ideias pré-fabricadas são ideias mal fabricadas, e que as pessoas grandes não sabem mesmo o nosso nome, como também não sabem, por mais que o pretendam, de onde foi que viemos, por que estamos aqui e o que devemos fazer neste mundo. Esta observação é muito importante e requer ainda algumas explicações. Se só viemos ao mundo para ser um dia gente grande, logo as ideias pré-fabricadas se alojam facilmente em nossa cabeça, à medida que ela aumenta. Essas ideias, pré-fabricadas há muito tempo, estão todas nos livros. Por isso, se a gente se aplica à leitura ou escuta com atenção os que leram muito, consegue ser bem depressa pessoa importante, igual a todas as outras. É bom notar que há ideias pré-fabricadas a respeito de qualquer coisa, o que é bastante prático, permitindo-nos passar facilmente de uma para outra. Mas, quando a gente veio à Terra com determinada missão, quando fomos encarregados de executar certa tarefa, as coisas já não são tão fáceis. As ideias pré-fabricadas, que os outros manejam tão bem, recusam-se a ficar em nossa cabeça. Entram por um ouvido e saem pelo outro, e vão quebrar-se no chão. Causamos assim muitas surpresas. Primeiro, aos nossos pais. Depois, a todas as outras pessoas grandes, tão apegadas às suas benditas ideias. E foi justamente o que aconteceu com o garotinho, a quem chamaram Tistu sem consultá-lo. Edição produzida por Leandro José Audiobooks. Para perfeição comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Capítulo 2. No qual apresentamos ao mesmo tempo Tistu, seus pais e a casa que brilha. Os cabelos de Tistu eram louros e crespos na ponta, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tistu tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Todo mundo beijava. Porque as pessoas grandes, sobretudo de nariz grande, rugas na testa e cabelo no ouvido, estão sempre beijando as criancinhas de face macia e rosada. Eles dizem que as crianças gostam, e isto é outra das ideias que inventaram. Porque são eles, os grandes, que gostam, e as crianças de face macia e rosada são muito boazinhas em prestar-se a isso. Todo mundo que via Tistu exclamava: "Oh, que garoto bonito!"
Mas Tisto não ficava vaidoso. A beleza lhe parecia uma coisa inteiramente natural. E até se surpreendia com o fato de todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças não serem como seus pais e ele próprio. Porque os pais de Tisto, é bom dizer logo, eram também muito bonitos. Foi de tanto olhá-los que ele se habituou a pensar que o normal é ser bonito, enquanto a feiura lhe parecia uma exceção e mesmo uma injustiça. O pai de Tisto, que se chamava Senhor Papai, tinha os cabelos negros cuidadosamente fixados com brilhantina. Era alto e se vestia com apuro. Não se via grão de poeira na gola do seu paletó, e perfumava-se com água de colônia. Dona Mamãe, loura e leve, tinha as faces macias como a pele das flores, unhas vermelhas como pétalas de rosa, e espalhava em torno dela, quando saía do quarto, o perfume de um buquê. Realmente Tisto era um felizardo. Pois, além do Senhor Papai e de Dona Mamãe, inteiramente dele, podia servir-se ainda da imensa fortuna de ambos. Com efeito, o Senhor Papai e Dona Mamãe, como já perceberam, eram muito ricos. Habitavam numa casa esplêndida, de muitos andares, com pórtico, varanda, escadaria, escadinhas, altas janelas dispostas de 9 em 9, torrezinhas guarnecidas com chapéus pontudos, tudo isso dentro de um jardim maravilhoso. Em cada aposento da casa havia tapetes tão espessos e macios que a gente andava sem fazer barulho. Para brincar de esconder era ótimo, como também para correr descalço. Coisa proibida, que fazia Dona Mamãe dizer: Tisto, calce os chinelos, você vai se resfriar. Mas Tisto nunca se resfriou por causa dos tapetes. Havia também o corrimão da escada grande. Um corrimão em cobre, muito polido, imenso S maiúsculo que nascia nas alturas da casa e tombava como um relâmpago de ouro sobre a pele de urso do vestíbulo. Logo que se pilhava sozinho, Tisto montava no corrimão e deslizava vertiginosamente. Esse corrimão era o seu tobogã particular, o seu tapete voador, o seu caminho mágico, diariamente polido e lustrado com furioso ardor pelo criado Carolo. Pois o Senhor Papai e Dona Mamãe gostavam de tudo que brilha, e fazia-se grande esforço para que eles ficassem contentes. O cabeleireiro, graças à brilhantina de que já falamos, conseguira fazer da cabeleira do Senhor Papai um capacete de 1000 reflexos, que todo mundo admirava. Os sapatos do Senhor Papai eram tão bem engraxados, tão bem lustrados, que davam a impressão, quando ele andava, de ir enxutando faíscas. As unhas cor-de-rosa de Dona Mamãe, polidas diariamente como o corrimão, brilhavam como 10 janelinhas ao levantar do sol. Em torno do pescoço, orelhas, pulsos e dedos de Dona Mamãe, cintilavam colares, brincos, pulseiras e anéis de pedras preciosas. Quando saía à noite, para teatro ou baile, as estrelas empalideciam. O criado Carolo, graças a um pó que inventara, tinha feito do corrimão a obra-prima que já sabemos. Servia-se do mesmo pó para lustrar as maçanetas das portas, os candelabros de prata, os lustres de cristal, bem como os saleiros, açucareiros e fivelas. Quanto aos 9 carros que dormiam na garagem, quase era preciso, para vê-los, colocar óculos escuros. Quando saíam juntos pela estrada e entravam pelas ruas, o povo parava nas calçadas. Era como se a galeria dos espelhos tivesse saído a passeio. Gente, é o Palácio de Versalhes! Exclamavam os mais cultos. Os distraídos tiravam o chapéu, pensando tratar-se de um enterro. As vaidosas aproveitavam para contemplar-se nas portas e retocar a pintura. Na cavalariça, 9 cavalos lustrosos, cada qual mais belo que o outro.
Aos domingos, quando havia visitas, instalavam os 9 no jardim, para ornamentar a paisagem. O negrão ficava sob a magnólia, em companhia de sua mulher Belinha. O pônei ginástico punha-se perto do quiosque. Diante da casa, sobre a relva verde, alinhavam-se os 6 cavalos groselha, raça de cavalos vermelhos, extremamente raros, criados pelo senhor Papai, que muito se orgulhava deles. Os moços da cavalariça, uniformizados de jockey, corriam de um cavalo ao outro com a escova na mão, pois era preciso que brilhassem também, sobretudo aos domingos. Meus cavalos devem ser como joias, dizia o senhor Papai a seus jockeys. Mas esse homem, tão amigo do Fausto, era também um homem bom, e todos se esforçavam por obedecer-lhe. De modo que os jockeys escovavam cuidadosamente os cavalos. 9 pelos para um lado, 9 para o outro. Tanto que as garupas dos cor de groselha davam a impressão de enormes rubis. As crinas e as caudas eram trançadas com papel prateado. Tistu adorava todos esses cavalos. De noite, sonhava que estava dormindo com eles na palha dourada da cavalariça. Durante o dia, ia a todo momento visitá-los. Quando comia chocolate, guardava cuidadosamente o papel prateado, que entregava ao jockey do pônei ginástico. Porque, de todos os animais, ginástico era o predileto. E isto se compreende, pois Tistu e o pônei eram quase do mesmo tamanho. Assim, vivendo na casa que brilha, junto ao cintilante papai e à perfumada mamãe, no meio de belas árvores, belos carros e belos cavalos, Tistu era um menino imensamente feliz. Capítulo 3. No qual somos levados a conhecer Mirapólvora, assim como a fábrica do senhor Papai. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tistu nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do senhor Papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras: igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade como as outras era conhecida no mundo inteiro. Porque era em Mirapólvora que o senhor Papai fabricava canhões de todos os calibres, grandes ou pequenos, muito procurados. Canhões de bolso ou com rodas, para trens, aviões, tanques ou barcos, para atirar por cima das nuvens ou dentro d'água. Sem falar na variedade de ultraleves, para serem transportados a lombo de burro ou camelo nas regiões demasiado pedregosas, onde não se pode abrir estrada. Numa palavra, o senhor papai era negociante de canhões. Desde que se entendia por gente, Tistu ouvia repetirem: Tistu, meu filho, nosso negócio é excelente. Canhão não é como guarda-chuva, que ninguém quer comprar quando faz sol. Ou como chapéu de palha, que fica na vitrina quando chove. Canhão sempre se vende, seja qual for o tempo. Quando Tistu estava sem apetite, Dona Mamãe o levava à janela e mostrava de longe, bem no fundo do jardim, para lá do quiosque onde ficava o pônei ginástico, a monumental fábrica do senhor Papai. Dona Mamãe fazia Tistu contar as 9 imensas chaminés que lançavam fogo ao mesmo tempo. Em seguida, trazia-o de volta ao prato, dizendo: tome sua sopa, Tistu, porque você precisa crescer. Um dia você será o dono de Mirapólvora. Fabricar canhões é muito cansativo, e não há lugar para maricas em nossa família. Ninguém tinha a menor dúvida. Tistu ficaria com o lugar do senhor Papai na direção da fábrica, como este sucederá ao senhor
Vovô, de rosto emoldurado por uma barba brilhante e a mão sempre pousada numa carreta de canhão, suspenso à parede da sala num retrato a óleo. E Tistu, que era um bom menino, se esforçava por engolir a sopa de tapioca. Capítulo 4. No qual Tistu é mandado à escola, onde não fica. Até os 8 anos, Tistu não soube o que era a escola. Dona Mamãe, com efeito, tinha preferido começar em casa a instrução do filho, ensinando-lhe os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados, é preciso reconhecer, não eram maus. Graças a belas figuras compradas especialmente, a letra se instalara na cabeça de Tistu sob a aparência de um asno, depois de uma andorinha, depois de uma águia. A letra B, sob a forma de uma bota, de uma bola, de um balão, etc. Quanto às contas, serviam-se de andorinhas pousadas nos fios dos postes. Tistu aprenderá não somente a somar e a subtrair, mas chegava mesmo a dividir, digamos, 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas e meia para cada fio. Como essa meia andorinha podia equilibrar-se num fio, eis um outro problema que todos os cálculos do mundo jamais poderão explicar. Quando Tistu atingiu os 8 anos, Dona Mamãe considerou sua tarefa terminada. Era necessário confiar Tistu a um professor de verdade. Compraram pois para Tistu um belo avental de xadrez, botinas novas que lhe machucavam os pés, uma pasta, um tinteiro preto com figuras japonesas, um caderno de uma linha e outro de 2, e mandaram-no, acompanhado pelo criado Carolo, à escola de Mirapólvora, que gozava de excelente reputação. Todo mundo esperava que um menino tão bem vestido, com pais tão belos e ricos, e que sabia dividir e esquartejar andorinhas, realizasse prodígios nas aulas. Mas que decepção! A escola produziu em Tistu um resultado imprevisível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminham a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar a monótona corrente dos 3 vezes 3, dos 5 vezes 5, dos 7 vezes 7, Tistu sentia uma coceira no olho esquerdo e logo caía no mais profundo sono. Não é que ele fosse burro ou preguiçoso, nem que estivesse cansado. Estava cheio da maior boa vontade. Eu não quero dormir, repetia Tistu consigo mesmo. Pregava os olhos no quadro e colava os ouvidos à voz do professor. Mas sentia que a coceirinha estava chegando. Tentava, por todos os meios, lutar contra o sono. Cantava bem baixinho uma bela canção que inventara, um quarto de andorinha. Será sua pata ou será uma asinha? Se fosse uma empada, eu comia todinha. Não adiantava. A voz do professor ia se transformando numa canção de ninar. A noite descia sobre o quadro negro. Tistu ouvia o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos. E a aula se transformava em aula de sonhar. Tistu! Gritava de repente o professor. Não foi de propósito, professor, respondia Tistu, acordando num sobressalto. Isso não interessa. Repita o que acabo de dizer. 6 empadas, divididas por 2 andorinhas. 0. No primeiro dia de aula Tistu voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais 2 horas, isto é, ficou mais 2 horas a dormir na aula. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tistu uma carta para seu pai. Na dita carta o senhor papai teve a desdita de ler estas palavras: prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola.
A escola devolvia Tistu a seus pais. Capítulo 5, no qual a preocupação pesa sobre a casa que brilha e no qual se decide, para Tistu, um novo sistema de educação. A preocupação é uma ideia triste que nos comprime a cabeça ao despertar e permanece ali o dia todo. A preocupação se serve de qualquer meio para penetrar nos quartos. Ela se insinua como o vento no meio das folhas, monta a cavalo na voz dos pássaros, desliza pelos fios da campainha. Naquela manhã, em Mirapólvora, a preocupação se chamava: não é como todo mundo. O sol não se decidia a levantar-se. É bem aborrecido ter de acordar esse pobre Tistu, dizia ele. Logo que abrir os olhos, vai lembrar-se de que foi expulso da escola. O sol pôs um abafador no seu dínamo e lançou uns raiozinhos de nada, embrulhados em bruma. O céu permaneceu cinzento em cima de Mirapólvora. Mas a preocupação dispõe de outros recursos. Dá sempre um jeito de chamar a atenção. Ela se infiltrou, dessa vez, na grande sirene da fábrica. E todo mundo em casa ouviu a sirene gritar: não é como todo mundo. Isto não é como todo mundo. Foi assim que a preocupação penetrou no quarto de Tistu. Que será de mim? Perguntou a si próprio. E afundou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu adormecer de novo. Era desesperador, reconheçamos, dormir tão bem na aula e tão mal na cama. Se a Amélia, a cozinheira, resmungava sozinha, acendendo o forno: nosso Tistu não é como todo mundo. E quem é que prova? Tem 2 braços, 2 pernas. O criado Carolo, polindo raivosamente o corrimão da escada, ficava repetindo: Tistu não ser como os outros? Carolo, fazemos questão de declarar, tinha um leve sotaque estrangeiro. Na cavalariça, os jockeys cochichavam: não é como todo mundo, um garoto desses. Você engole essa. E como os cavalos participam das preocupações dos homens, até os puros sangue e groselha pareciam nervosos, batiam com as ferraduras, davam arrancos nas rédeas. 3 fios brancos apareceram de repente entre a crina da bonita. Só o pônei ginástico permanecia alheio a toda essa agitação e comia tranquilamente o seu feno, mostrando seus belos dentes. Mas exceto esse pônei, que bancava o indiferente, todo mundo perguntava o que ia ser de Tistu. E os que se faziam essa pergunta com aflição maior eram, é claro, os pais do menino. Diante do espelho, o senhor Papai passava brilhantina no cabelo, mas sem nenhuma alegria, quase automaticamente. Eis o menino, pensava ele, que parece mais difícil de educar do que um canhão. Rosada entre os travesseiros rosados, Dona Mamãe deixou cair uma lágrima dentro do café com leite. Se adormece na aula, como poderá aprender? Perguntava ela ao senhor Papai. Talvez a distração não seja uma doença incurável, respondeu ele. Em todo caso, é menos perigoso que a bronquite, continuou Dona Mamãe. Mas, de qualquer modo, é preciso que Tistu se torne um homem, disse o senhor Papai. Após esse violento diálogo, calaram-se um momento. Que fazer? Que fazer? Pensavam os dois, cada um em seu canto. O senhor Papai era homem de decisões rápidas e enérgicas. Dirigir uma fábrica de canhões retempera uma alma. Por outro lado, amava muito o filho. É muito simples, declarou ele. Achei a solução.
Tistu não aprende nada na escola. Pois bem, não vai mais pisar em escola alguma. Se os livros o fazem dormir, fora com os livros. Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação, já que não é como todo mundo. Ele aprenderá as coisas que deve saber, olhando-as com os próprios olhos. Ensinar Leão, no local, a conhecer as pedras, o jardim, os campos. Explicar Leão como funciona a cidade, a fábrica, e tudo o que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver o resultado. Dona Mamãe aprovou com entusiasmo a decisão do senhor. Papai quase lamentou não possuir outros filhos nos quais pudessem aplicar um sistema educativo tão sedutor. Para Tistu, adeus empadinhas comidas às pressas, pasta a carregar nas costas, carteira onde a cabeça tombava sozinha e punhados de zero a escorrerem do bolso. Começava uma vida nova. E o sol se pôs de novo a brilhar. Capítulo 6. Onde Tistu recebe uma lição de jardim e descobre, ao mesmo tempo, que possui polegar verde. Tistu pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O senhor Papai havia julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra, essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim com que os animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o senhor Papai, está na origem de tudo. Tomara que o sono não venha. Dizia Tistu consigo mesmo, a caminho da aula. O jardineiro Bigode, prevenido pelo senhor Papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro Bigode era um velho macambúzio, de pouca conversa, e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta, cor de neve, brotava-lhe entre o nariz e a boca. Como descrever os bigodes de Bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pau a ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam duas chamas que lhe saíssem do nariz para queimar-lhe as orelhas. Tistu bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, senhor Bigode, disse Tistu, tirando o chapéu. Ah! Você já chegou? Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e esses vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio, para fazer um buraco. Depois ponha tudo em fila, ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos as sementes que quiser. As estufas do senhor Papai eram admiráveis e dignas, em tudo, do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinha-se, graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África, e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. E até orquídeas, que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil para uma flor: a raridade. Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para ver a estufa, ele postava-se à porta, de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada. A menor tentativa de acender um cigarro ou tocar em uma flor, Bigode saltava sobre a imprudente. Era o que faltava. Será que as senhoras querem sufocar e estrangular minhas flores? Tistu, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa.
Esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com o dedo, e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam se alinhando rente a um muro. Enquanto Tistu prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tistu descobriu aquele dia por que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma touceira, já não há voz que chegue para distribuir boa noite, meu senhor. Ou bom apetite, minha senhora. Ou saúde. Quando alguém espirra, todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem, como ele é bem educado. O Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Então, Rosa Chá, sempre fazendo das suas. Guarda os botões escondido para fazê-los abrir quando ninguém espera. E você, trepadeira, está pensando que é a rainha da montanha, querendo fugir pelo alto dos caixilhos. Veja se isso são modos. Em seguida, virou-se para Tistu e gritou-lhe de longe. Então, é para hoje ou para amanhã? Um pouco de paciência, professor. Só faltam 3 vasos, respondeu Tistu. Apressou-se em terminar e foi ao encontro de Bigode, na outra ponta do jardim. Pronto, acabei. Bom, vamos ver, resmungou o jardineiro. Voltaram devagarinho, porque Bigode aproveitava, ora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu belo aspecto, ora para encorajar uma hortênsia a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si. Será que eu estou sonhando? Disse Bigode, esfregando os olhos. Você está vendo o mesmo que eu. Estou, senhor. Bigode. Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tistu enchera haviam florescido em menos de 5 minutos. Mas é preciso explicar. Não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais soberbas begônias. E todas formavam, alinhadas, uma espessa sebe vermelha. É inacreditável. Dizia Bigode. É preciso pelo menos 2 meses para begônias assim. Um prodígio é um prodígio. Primeiro, a gente o constata. Depois, procura explicá-lo. Tistu perguntou. Mas, se não se havia posto semente, senhor? Bigode, de onde é que saíram estas flores? Mistério, mistério. Respondeu Bigode. Em seguida, tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tistu. Deixe ver o polegar. Examinou atentamente o dedo do menino, em cima e embaixo, na sombra e na luz. Meu filho, disse enfim, após madura reflexão, ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem polegar verde. Verde. Exclamou Tistu muito espantado. Acho que é cor-de-rosa, e até que está bem sujo. Verde coisa alguma. Olhou seu polegar, muito normal. É claro que você não pode ver, replicou Bigode. O polegar verde é invisível. A coisa se passa por dentro da pele. É o que se chama um talento oculto.
Só um especialista é que os descobre. Ora, eu sou um especialista. Garanto que você tem polegar verde. E para que serve isto de polegar verde? Ah! É uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Você sabe, há sementes por toda parte. Não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre duas pedras, sem ter podido transformar-se em flor. Mas, se um polegar verde encosta no uma, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí, diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia, e olhe o resultado. Que inveja que eu tenho! Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu. Tisto não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vou dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. O melhor, replicou-lhe Bigode, é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos, em geral, trazem aborrecimentos. Você tem o polegar verde, está acabado. Mas guarde para você, e fique em segredo entre nós. E no caderninho de notas, entregue pelo senhor Papai Equitis devia fazer assinar no fim de cada aula. O jardineiro Bigode escreveu apenas: este menino revela boas disposições para a jardinagem. Edição produzida por Leandro José Audiobooks. Para perfeição comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Capítulo 7. No qual confiam Tisto ao Senhor. Trovões, que lhe dá uma lição de ordem. O temperamento explosivo do Senhor. Trovões provinha sem dúvida de um longo convívio com toda espécie de canhão. O Senhor. Trovões era o braço direito do Senhor Papai. O Senhor. Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã, para ter certeza de que não faltava nenhum. Inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões, para verificar se não estariam tortos. Vistoriava as portas todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas. E frequentemente ficava trabalhando até altas horas, a controlar o alinhamento dos algarismos nos grandes livros de contas. O Senhor. Trovões era o homem da ordem. Foi por isso que o Senhor Papai pensou nele para prosseguir, no dia seguinte, a educação de Tisto. Hoje será a lição de cidade e a lição de ordem. Gritou o Senhor. Trovões, de pé no vestíbulo, como se estivesse falando com o regimento. Convém lembrar que o Senhor Trovões estivera no exército antes de passar aos canhões. E, se não descobrira a pólvora, ao menos sabia usá-la. Tisto deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. Faça o favor de subir de novo, disse-lhe o Senhor Trovões, e de descer pelos degraus. Tisto obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo, uma vez que já estava embaixo. O que é isso que você tem na cabeça? Perguntou o Senhor Trovões. Um boné de xadrez. Então coloque-o direito. Não pensem que o Senhor Trovões fosse mau.
só que tinha orelhas muito vermelhas e zangava-se por um daca aquela palha. Eu bem que preferia continuar minha educação com o bigode. Pensava Tistu. E pôs-se a caminho ao lado do Senhor. Trovões. Uma cidade, começou o Senhor. Trovões, que preparara bem sua aula. Uma cidade se compõe, como você pôde ver, de ruas, monumentos, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade? O jardim, respondeu Tistu. Não, replicou o Senhor. Trovões. O mais importante numa cidade é a ordem. Vamos, portanto, visitar primeiro o edifício onde se mantém a ordem. Sem a ordem, uma cidade, um país, uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver. A ordem é uma coisa indispensável. E, para manter a ordem, é preciso punir a desordem. De certo o Senhor. Trovões tem toda a razão, pensou Tistu. Mas para que gritar desse jeito? Que voz de trovão! Será preciso fazer tanto barulho para manter a ordem? Nas ruas de Mirapólvora, os transeuntes voltavam-se para eles, e Tistu se sentia constrangido. Tistu não se distraía. Que é a ordem? Perguntou o Senhor. Trovões em tom severo. A ordem é quando a gente está contente, respondeu Tistu. Resmungou o Senhor. Trovões, e suas orelhas ficaram mais vermelhas que de costume. Eu já reparei, prosseguiu Tistu sem se intimidar, que o meu pônei ginástico, por exemplo, quando está bem alimentado, bem penteado e tem a crina trançada com papel de chocolate, se mostra muito mais contente que quando está coberto de lama. E sei também que o jardineiro Bigode sorri para as árvores que estão bem podadas. A ordem não é isso. Parece que esta resposta não satisfez ao Senhor. Trovões, cujas orelhas tornaram-se ainda mais vermelhas. E que se faz com as pessoas que espalham a desordem? Perguntou ele. É claro que devem ser castigadas, respondeu Tistu, que supôs que espalhar a desordem fosse alguma coisa como espalhar os chinelos pelo quarto ou os brinquedos pelo jardim. São postos aqui, na cadeia, disse o Senhor. Trovões, mostrando a Tistu, num largo gesto, uma imensa parede cinzenta, sem uma única janela, o que não é muito normal numa parede. Cadeia é isso? Perguntou Tistu. Sim, é isso, disse o Sr. Trovões. É o edifício que serve para manter a ordem. Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grade preta, muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grade preta viam-se outras grades pretas, e atrás da parede triste, outras paredes tristes. Por que é que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda parte? Perguntou Tistu. Para impedir que os prisioneiros fujam. Se esta cadeia não fosse tão feia, disse Tistu, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Senhor Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. Que menino esquisito! Pensou ele. Toda sua educação está por ser feita. E acrescentou em voz alta. Você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam o prisioneiro aqui para curar sua maldade. Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar.
mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Ah, ele é cabeçudo, pensou o senhor. Trovões. Tistu viu, atrás das grades, prisioneiros caminhando em roda, de cabeça baixa e sem dizer palavra. Pareciam terrivelmente infelizes, com a cabeça raspada, as roupas listradas e os sapatos grosseiros. O que é que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o senhor. Trovões. Imaginem, pensou Tistu. Se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula? Esta prisão é mesmo muito triste. Sentia vontade de chorar, e não disse uma só palavra no caminho de volta. O senhor Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tistu: é preciso vigiar de perto este menino. Ele pensa demais. Capítulo 8. No qual Tistu tem um sonho horroroso, e o resultado disso. Não há a menor dúvida. Tistu fazia a si mesmo muitas perguntas. Até mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem ele teve um terrível pesadelo. É claro que sonho é sonho, e não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada. Mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora, Tistu, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre altas paredes escuras. E, atrás dele, os puros sangue e groselha, também de cabeça raspada, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém o estava observando, tomou um impulso e deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus 4 sapatos e relinchava de dor. Tistu acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente isso não passa de um sonho, disse logo consigo mesmo. Ginástico está na cavalariça e os puros sangue também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar? Tenho certeza de que, se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. Que será que a gente podia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater 11 horas e depois meia-noite, no campanário de Mirapólvora. E, de repente, uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu podia usar meu polegar verde. Vou falar com o senhor Trovões. Mas logo se lembrou que o senhor Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou-se também do conselho de Bigode: não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça isso tudo sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em uma cabeça em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tistu percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se esconderá debaixo da cômoda, e o outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela.
eis-no que dá espalhar e jogar os chinelos para o alto. Tistu deslizou para fora do quarto. Os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora a lua estava cheia. Tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta das pessoas que passeiam de noite. Logo que viu Tistu de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. Se eu não tomar conta deste garoto, pensou ela, vai acabar caindo num buraco. Reapareceu mais brilhante que nunca, e dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea, para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim protegido pela lua e as estrelas, Tistu, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculo até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho. E que o bigode não se tenha enganado. Tistu foi aplicando seu polegar por toda parte que podia. No chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste das grades. Fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa, e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo, no dia seguinte. Tistu precisar levantar. O criado Carolo, creio que já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tistu tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. Por que a cadeia, meu Deus do céu? Um tiro de canhão dado pelo senhor. Trovões na praça central de Mirapólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estupor dos mirapolvorenses, era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora, ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformara em castelo de flores, palácio de maravilhas. Antes das 10 horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em latadas. Nenhuma só janela da cadeia, nenhuma só grade que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se, e caíam de novo. Os cactos, na parte superior dos muros, substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. A Madre Silva crescera tão depressa que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tinham tomado seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão, boquiaberta, contemplava o guarda, resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo, dentro de um verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém no dia seguinte, quando Tistu, de chapéu de palha, vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com estas palavras: "Ah, você está chegando. Nada mal o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo." Tistu sentiu-se um pouco constrangido. "Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha polegar verde", disse Tistu numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava de transbordamentos. muito bem", replicou ele. "Mas você abusou da Madre Silva."
É preciso ter em mente a aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem, mas de folha escura. Na próxima vez, insista mais nos volúveis, que dão uma nota de alegria. Assim Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tistu. Capítulo 9. No qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tistu faz uma descoberta. As pessoas grandes têm a mania de querer, a qualquer preço, explicar o inexplicável. Ficam irritadas com tudo que as surpreende. E, logo que acontece no mundo algo de novo, obstinam-se em querer provar que essa coisa nova se parece com outra que já conheciam há muito tempo. Se um vulcão se extingue calmamente como um cigarro, eis logo uma dúzia de sábios com lunetas debruçando na cratera, escutando, cheirando, descendo por meio de cordas, esfolando os joelhos, enchendo tubos de ar, fazendo gráficos, discutindo, em vez de constatar simplesmente: este vulcão parou de fumegar. Deve estar de nariz entupido. Afinal, será que já chegaram um dia a explicar como é que os vulcões funcionam? O mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois é esta a sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida acorreram de toda parte, de trem, de avião, de táxi e até de bicicleta, os sábios que se chamam botânicos e que se dedicam a esquartejar as flores, dar-lhes os nomes mais difíceis e fazê-las ficar entre mata-borrões, para ver quanto tempo levam até perder o colorido. É uma profissão que requer muitos estudos. Quando os botânicos se reúnem, eles formam um congresso. Havia, portanto, em Mirapólvora um congresso de botânicos. Mas se existe uma infinita variedade de flores, em compensação só conhecemos 3 espécies de botânicos: os botânicos ilustres, os botânicos afamados e os botânicos eminentes. Eles se cumprimentam chamando-se Senhor. Senhor professor? Meu prezado confrade. Como o hotel estava repleto de jornalistas, que se recusavam a deixá-lo, foi necessário instalar um acampamento na praça principal. Parecia um circo, mas bem menos divertido. Tistu vivia ansioso. Se descobrem que fui eu, segredou ao Bigode, vai ser um Deus nos acuda? Não te preocupes, respondeu o jardineiro. Essa gente não sabe fazer nem mesmo um buquê. Aposto os meus bigodes como nada descobrirão. Com efeito, ao cabo de uma semana, durante a qual examinaram além de cada flor e cada folha, os sábios continuavam na mesma. As flores da cadeia não passavam de flores iguais às outras, era preciso reconhecer. Sua única extravagância era terem crescido numa noite. Então os sábios começaram a discutir, acusando-se uns aos outros de mentira, fraude e ignorância. E então o acampamento ficou igualzinho a um circo. Mas um congresso deve sempre terminar com uma declaração oficial. Os botânicos, portanto, acabaram redigindo a sua, cheia de palavras em latim, para que ninguém pudesse entender. Falaram de condições atmosféricas particulares, de passarinhos que teriam deixado cair as sementes, e da excepcional fecundidade dos muros da cadeia, resultante de certo uso que os cães de Mirapólvora faziam deles. Em seguida foram embora para um outro lugar, onde haviam descoberto uma cereja sem caroço, e Tistu recuperou a antiga tranquilidade. E os prisioneiros no meio disso tudo? Vocês devem estar com vontade de saber o que pensavam a respeito. Pois fiquem sabendo que a surpresa, a agitação e emoção dos botânicos nada foram em comparação com o deslumbramento dos prisioneiros.
como já não viam grades em suas celas, nem arame farpado ou pontas de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões pararam de reclamar, tão entusiasmados estavam em contemplar o que os cercava. Os maus perderam o costume de zangar-se e brigar. A madressilva que brotava nas fechaduras impedia as portas que fechassem, mas os próprios ex-prisioneiros recusaram-se a ir embora, tal o gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. Quem ficará mais contente? Tistu, é claro. Ele triunfava em segredo. Mas cansa guardar um segredo. Quando a gente está feliz, sente vontade de dizê-lo e até mesmo de grilá-lo. Ora, o Bigode nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tistu. Assim ele se acostumou, quando sentia o peso do segredo, a ir conversar com o pônei ginástico. As orelhas do ginástico eram forradas de um belo veludo bege, muito macio. Tistu, ao passar, gostava de dizer-lhe algumas palavras. Ginástico, escuta bem o que vou te dizer e não repete a ninguém, disse Tistu certa manhã ao encontrar-se com o pônei. Ginástico mexeu com a orelha. Descobri uma coisa extraordinária, disse Tistu em voz baixa. As flores não deixam o mal ir adiante. Capítulo 10. No qual Tistu, de novo com o Senhor Trovões, recebe uma lição de miséria. E preciso acontecimentos extraordinários para que se deem férias às crianças. Uma cadeia que floresce desperta sem dúvida uma grande surpresa, mas a gente logo se habitua, e acaba achando natural que um gigantesco jardim se eleve em lugar de muros cinzentos. A gente se habitua a tudo, mesmo às coisas mais estranhas. E a educação de Tistu voltou a ser em breve a principal preocupação do Senhor Papai e de Dona Mamãe. Eu penso que seria bom agora, dizia o Senhor Papai, mostrar-lhe um pouco o que seja a miséria. E em seguida o que seja a doença, dizia Dona Mamãe, para que ele cuide bem da saúde. Já que o Senhor Trovões lhe deu uma bela lição de ordem, vamos confiar-lhe também a lição de miséria. Foi assim que Tistu aprendeu no dia seguinte, conduzido pelo Senhor Trovões, que a miséria mora nas favelas. Haviam aconselhado a Tistu que vestisse para essa visita uma roupa mais velha. O Senhor Trovões lançou mão da mais forte voz de trombeta para explicar a Tistu que as favelas ficavam nas margens da cidade. As favelas são um flagelo, declarou ele. E o que é um flagelo? Perguntou Tistu. Um flagelo é uma desgraça grande que atinge muita gente ao mesmo tempo. O Senhor Trovões já não precisava dizer coisa alguma, pois Tistu já sentia o polegar cocando. Mas o que o esperava era pior que uma cadeia. Caminhos estreitos, lamacentos, mal cheirosos, insinuavam-se entre tábuas apodrecidas, juntadas de qualquer jeito. Essas tábuas pareciam formar casebres, mas tão esburacados e oscilantes ao vento que a gente custava a acreditar que conseguissem manter-se em pé. As portas eram remendadas com papelão ou com velhos pedaços de lata. Ao lado da cidade limpa, de cimento e tijolos, varrida cada manhã, a favela era como se fosse uma outra cidade, repelente, que envergonhava a primeira. Nada de postes, calçadas, vitrinas e caminhões de limpeza urbana. Um pouco de relva beberia essa água lamacenta e tornaria os caminhos mais agradáveis.
Em seguida, volúveis e clematites em quantidade reforçariam os pobres barracos, quase a desmoronar, pensava Tistu, cujo polegar em rir-se ia deixando impressões digitais em todas as feiuras do trajeto. Nos barracos vivia muito mais gente do que eles podiam conter. Essa gente havia de ter, é claro, um mau aspecto. Vivendo apertados assim uns contra os outros, sem um raio de sol, tornam-se pálidos como as chicorias que o bigode conserva na adega. Eu não gostaria que me tratassem como um pé de chicória. Tistu resolveu fazer crescerem gerânios ao longo das janelas, para que as crianças vissem um pouco de cor. Mas por que toda essa gente morre em casinhas de coelho? Perguntou de repente. Por que não possuem outra casa, é claro. Isso é uma pergunta idiota, respondeu o senhor. Trovões. E por que é que eles não têm outra casa? Porque não têm trabalho. E por que é que eles não têm trabalho? Porque não têm sorte. Então, quer dizer que eles não têm coisa alguma. Sim, e a miséria é isto. Pois amanhã, disse Tistu consigo, eles terão ao menos algumas flores. Ele viu um homem batendo na mulher e uma criança fugir chorando. A miséria torna os homens ruins. Perguntou Tistu. Quase sempre, respondeu o senhor. Trovões, que começou a lançar uma fanfarra de terríveis palavras. De acordo com seu discurso, a miséria devia ser uma horrível galinha negra, de olhos ferozes, bico adunco, de asas tão grandes quanto o mundo, chocando continuamente horrendos pintinhos. O senhor Trovões os conhecia todos pelo nome. Havia o Pinto Roubo, que se apoderava das carteiras dos transeuntes e assaltava os bancos. O Pinto Embriaguez, que tomava um aperitivo atrás do outro e acabava caído na sarjeta. O Pinto Vício, sempre à espreita de qualquer coisa desonesta. O Pinto Crime, sempre de revólver na mão. O Pinto Revolução, sem dúvida o pior de todos. Tistu, você não está me ouvindo? Exclamou o senhor Trovões. Para começar, pare de encostar o dedo nessas imundícies. Que mania é essa de ficar apalpando todas as coisas? Ponha as suas luvas. Eu esqueci as luvas, disse Tistu. Recomecemos nossa lição. Que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Pense um pouco. É preciso uma coisa que começa com a letra O. Ouro? Não. É preciso ordem. Tistu permaneceu um instante calado. Não parecia muito convencido. E, quando acabou de refletir, ele disse: esta sua ordem, senhor Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe? Eu não acredito. As orelhas do senhor Trovões ficaram tão vermelhas, que já não pareciam orelhas, mas tomates. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tistu na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tistu não foi das melhores. O senhor Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador. Os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Mas no dia seguinte, vocês já adivinharam. No dia seguinte os jornais de Mirapólvora anunciavam uma verdadeira inundação de volúveis. Os conselhos de Bigode haviam sido tomados ao pé da letra. Arcos cor-do-céu velavam a feiura dos barracos, fileiras de gerânios debruavam os caminhos de relva.
Os quarteirões deserdados, cuja proximidade era evitada de tão horríveis de se ver, haviam se tornado os mais belos da cidade. As pessoas iam visitá-los como se visita um museu. Seus habitantes resolveram, então, aproveitar as circunstâncias. Puseram uma borboleta bem à entrada e cobravam 5 cruzeiros. Apareceram assim vários empregos: de guia, de guarda, de fotógrafo e vendedor de cartão postal. Juntaram uma fortuna. Para empregar esse dinheiro, resolveram construir entre as árvores um grande edifício com 999 apartamentos muito bonitos, dotados de fogão elétrico, onde os antigos moradores da favela pudessem viver confortavelmente. E, como era preciso muita gente para construí-lo, ninguém mais ficou sem trabalho. O Bigode não se esqueceu de dar os parabéns a Tistu logo que pôde. Esta das favelas, foi de tirar o chapéu. Mas está faltando ali um pouco de perfume. De outra vez, não esqueça do jasmim. Cresce depressa e é bastante cheiroso. Tistu prometeu, na próxima vez, caprichar bastante.